Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a análise exata que eu utilizei nessa trade que me gerou mais de 4 mil dólares de lucro de ontem para hoje. E é basicamente o setup que eu mais aplico nas minhas trades. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Então, bom, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é basicamente por que eu me interessei nessa trade e por que eu entrei nela, nesse setup e enviei lá no nosso grupo VIP do Telegram para vocês entrarem na trade junto comigo. Bom, cara, a primeira coisa que eu sempre faço é dar uma olhada no macro da moeda. Então, coloco o tempo gráfico diário no 4 horas. A primeira coisa que eu percebi no 4 horas era que quando a gente estava aqui, ó, tá? Que foi quando eu resolvi abrir a operação, a gente estava em um sobrecompra extremo. Até anotado aqui, que foi o que eu mandei na nossa análise lá do Telegram. Então, se eu vier aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver que basicamente anteontem, né, quando eu abri essa operação, eu mandei este setup, a gente estava nessa situação, e eu mostrei que a gente estava tendo uma divergência bearish no RSI de 4 horas, no RSI de 30 minutos. E além disso, eu pontuei aqui que no RSI de 4 horas, a gente estava basicamente em uma zona de extrema sobrecompra. No diário a gente também estava em sobrecompra e a gente também estava em uma resistência no 4 horas. Então eu mandei as duas análises lá no grupo VIP, inclusive, tá? Esse grupo aqui é totalmente gratuito, se você quiser entrar, o link tá aqui na descrição. É só você entrar no nosso Telegram aberto, que lá tem um passo a passo para você fazer parte do grupo VIP. Ele é gratuito, não tem que pagar nada, tá? Eu mandei aqui a análise, o setup que a gente entrou e a zona de resistência que a gente se encontrava. Se a gente olhar aqui no gráfico, foi exatamente isso que a gente viu. A gente viu uma sobrecompra extrema aqui no nosso RSI, ó. Tá? Toda vez que o RSI ele está acima dessa linha pontilhada aqui, que é 70, ele está em sobrecompra, e toda vez que ele está abaixo aqui de 30, ele está em sobrevenda. O RSI, para quem não conhece, é o índice de força relativa, e ele serve exatamente para mostrar isso para a gente. Se a gente está em sobrecompra ou se a gente está em sobrevenda. Vocês podem observar que sempre quando o preço chega em zonas de sobrecompra, ele tende a corrigir. Então ele corrigiu aqui, ele também corrigiu aqui, e eram zonas de sobrecompra, e a mesma coisa serve com o sobrevenda. Ele tende a dar repiques em zonas de sobrevenda, beleza? Então, a primeira coisa que eu observei foi que a gente já estava em sobrecompra extrema, ou seja, a gente estava nessa zona de sobrecompra há um bom tempo. Isso me faz ter mais interesse em entrar em uma posição, o quê? Uma posição de venda. Se o ativo está sobrecomprado, a gente vai olhar para posições de venda. Mas não só isso, não é só porque o RSI está aqui que eu tenho que abrir uma trade. Por quê, Mac? Por que não? Porque como vocês podem ver, ele abriu sobrecompra aqui, e olha o tanto que a moeda continuou subindo. Por que eu não entrei em trades de short aqui, mas eu resolvi entrar em trades de short aqui? Porque além do RSI, a gente analisa outros indicadores. Então, no caso dessa trade, outra análise que eu fiz foi essa zona de resistência que foi pontuada. Por quê? A gente teve aqui um toque duplo, tá? Basicamente formando um topinho duplo aqui, e a gente teve uma correção de preço muito forte. E depois, nosso preço basicamente só foi voltar na nossa região nesse dia, quando a gente resolveu abrir a operação. Então aqui a gente tem basicamente uma confluência, porque a gente tem uma zona de resistência, que é traçada por esse retângulo aqui, e a gente teve aqui basicamente uma rejeição dessa zona de resistência. Então se eu colocar aqui nos 5 minutos para vocês verem, olha, e vier aqui dar um zoom, esse retângulo é a nossa zona de resistência, lá do 4 horas, e como vocês podem ver, a gente teve uma rejeição dessa região aí. A gente tentou romper, não conseguiu, foi rejeitado, e depois iniciou uma correção mais forte. Então, essa rejeição na nossa resistência também simbolizava que isso aqui poderia ser um ponto crucial para a gente ter uma mudança de direção. Ou seja, o que é uma mudança de direção? Sair de uma tendência de alta e iniciar uma tendência de baixa. Então, tudo isso eu estava analisando e pontuando lá no Telegram. Tanto é que vocês podem ver que eu não abri essa trade exatamente no momento que a gente teve essa reversão. Olha o que eu escrevi aqui na mensagem. Novo possível setup detectado. Aí eu mostrei aqui os motivos pelo qual eu estava abrindo a trade e os cenários para poder entrar. Eu queria um rompimento dessa estrutura gráfica que a gente chama de Rising Wedge. Rising Wedge nada mais é do que uma cunha ascendente. Mac, como assim? Então tinha mais um motivo para abrir a trade? Sim, além da resistência e do RSI, a gente tinha aqui também esse padrão gráfico que eu chamo de, que todo mundo, né, na realidade, chama de cunha ascendente. Mac, que é uma cunha ascendente? Basicamente, quando o preço faz este padrão aqui dentro deste cone que está desenhado aqui. É um padrão onde o preço ele vai se apertando. Não, ficou muito mal desenhado isso aqui. Quando o preço ele vai se apertando, ele vai afunilando, fazendo topos e fundos ascendentes. Então, como você pode ver, a gente tem um topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente. Ou seja, ele está numa tendência de alta e os fundos também, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Só que este
esse preço, né? Essas velas vão se apertando, vão se afunilando, até que chega um momento de clímax e a gente tem o rompimento para baixo. Esse padrão gráfico, essa cunha aqui, que a gente chama de cunha ascendente, tende a romper para baixo, tá? A maior probabilidade é do preço romper para baixo. Então, eu também estava observando esse padrão, que era mais um motivo da gente ficar de olho para o short. Então, olha que legal. A gente tinha aqui a nossa divergência, primeiro de tudo, a divergência bearish no RSI, que é o quê? Divergência bearish é o RSI, que é o nosso índice de força relativa, fazendo, deixa eu colocar aqui para ficar fácil de visualizar, ele está fazendo topos descendentes. Então, como vocês podem ver, ó, aqui um topo, aqui a gente tem um topo menor, então um topo descendente, aqui a gente tem um topo menor, que é um topo descendente, e no gráfico a gente está fazendo topos ascendentes. Então, a gente tem que fazer topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente. Isso significa o quê? Uma exaustão no preço. Ó a divergência, ó. Enquanto aqui a gente está fazendo para cima, aqui a gente está fazendo para baixo. Essa é o que a gente chama de divergência bearish no RSI, e essa divergência bearish no RSI mostra pra gente, né, tende a mostrar ali que a gente está tendo uma exaustão na força compradora, que a gente já está esfriando o RSI enquanto a gente continua subindo. Isso mostra uma exaustão na força compradora, que também tende a preceder movimentos de correção. Então, primeiro de tudo, eu observei essa divergência. No 4 horas e no diário, a gente estava extremamente esticado, porque o nosso RSI estava tendo sobrecompra no diário, olha, no diário também. Então, como vocês podem ver, olha, no passado, toda vez que a gente entra em sobrecompra no diário, a gente tende a ter uma correção forte. Olha que legal, ó. Aqui, sobrecompra no diário. Aqui, sobrecompra no diário. Olha o preço depois. Aqui, sobrecompra no diário. Aqui, sobrecompra no diário. Olha o que o preço já começou a fazer. Isso aqui também, ó, batemos sobrecompra no diário. Foi basicamente o topo ali. Então, esses indicadores, óbvio, eles não são garantia pra gente, como você pode ver, ó, aqui bateu sobrecompra no diário e mesmo assim a gente continuou subindo. Ó, por que só um indicador, tá, galera? Vocês têm que ficar bem esperto nisso, ó. Aqui a gente bateu sobre compra no diário, que era basicamente aqui, e olha o tanto que o preço continuou subindo. Então, só esse indicador não serve para você fazer uma trade. Óbvio, ele te ajuda, igual tá ajudando aqui, tô mostrando para vocês, que tende, né, a marcar topos. Só que você tem sempre que ficar ligado com esses outros pontos. Só o RSI não vai carregar a sua trade, você não vai ser lucrativo. Então, primeiro, a gente tinha a divergência bearish nos gráficos de 15 e 30 minutos, como eu mostrei para vocês. Além disso, a gente tem essa zona de resistência lá no 4 horas, que a gente teve a rejeição aqui. Então, a gente tentou fazer um movimento, né, para cima, tentou fazer este rompimento e foi rejeitado. Então, também simboliza que isso aqui poderia indicar uma zona de correção. E, além disso, a gente tem também o nosso padrão Rising Wedge. Então, o que eu avisei aqui na trade e o que eu estava buscando para a gente poder fazer a nossa entrada depois que eu avistei, que a gente provavelmente tinha um setup detectado. A gente estava ainda dentro da Rising Wedge, a gente estava brigando na zona de resistência e tudo isso eu coloquei na mensagem. Eu falei, olha, a formação da Rising Wedge com divergência costuma romper para baixo e os sinais que eu estava de olho. Eu estava de olho primeiro para o rompimento para baixo dessa cunha ascendente. Porque caso a gente fizesse, né, viesse a fazer esse rompimento para baixo, a gente estaria confirmando a nossa estrutura, nosso padrão gráfico. Porque a gente não opera, geralmente a gente não opera essa estrutura antes do rompimento. Porque pode ser que ela continuasse subindo aqui e invalidasse a estrutura. A estrutura, esse padrão gráfico da cunha descendente, só é confirmado quando a gente tem o rompimento dela para baixo. Então, eu falei que eu basicamente ficaria de olho aqui, e quando a gente tivesse esse rompimento para baixo, fazendo uma quebra de estrutura, eu tentaria fazer a entrada no reteste dessa LTA. O que é uma LTA, Mac? LTA é essa linha aqui que eu tracei. Ó, vou até colocar outra cor para vocês verem. É essa linha aqui que eu tracei, que todas as vezes que o preço toca aqui, ele tende a ter um movimento explosivo para cima. Isso é o que a gente chama de LTA, ou linha de tendência de alta. Toda vez que ela toca, ela faz uma alta, por isso linha de tendência de alta. Eu queria o rompimento dessa LTA, ou seja, ia confirmar que a gente está quebrando aqui a nossa Rising Wedge, que tende a romper para baixo, ela realmente romper para baixo, e a gente possivelmente ia ver uma quebra de estrutura. O que é uma quebra de estrutura? Bom, enquanto aqui a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, a quebra de estrutura, a gente começa a fazer topos e fundos descendentes. Foi exatamente o que a gente viu aqui, topos e fundos descendentes, e a gente inicia uma tendência de baixa. Então, esse setup era basicamente operando essa reversão de tendência através de todos esses sinais que a gente teve do RSI, da divergência bullish bearish do RSI, a gente teve a quebra de estrutura que tende a romper para baixo,
Então, tudo isso foram os bons sinais. Acabou que mesmo eu avisando aqui que eu iria entrar no reteste, tá? Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente tem a quebra dessa estrutura, o preço ele tende a voltar mais ou menos para essa região onde ele quebrou, principalmente porque se a gente der um zoom aqui no gráfico, vocês podem ver que essa região aqui era uma região de suporte do preço. Essa região era uma região de suporte. Então, até que a gente tocou aqui uma vez, tocou aqui duas, tocou aqui 3 vezes, tocamos aqui uma vez, rompemos para baixo. Então, essa aqui era uma zona de suporte do preço. Quando a gente tem um rompimento da Rising Wedge para baixo, a gente tende a voltar para essa zona de suporte aqui ou para bem perto da LTA. Então, qualquer uma dessa zona aqui seria uma zona onde a gente poderia estar entrando no nosso short e surfando um movimento de baixa. Foi o que eu escrevi na mensagem do Telegram, tá? Falei que eu aguardaria essa quebra e faria a entrada no reteste no rompimento próximo à linha da LTA, com o stop acima do último topo formado. Acabou que eu resolvi entrar nessa operação um pouco antes, então enviei aqui nos sinais ZIP, né? Eu falei que eu ficaria de olho na movimentação ao longo do dia e caso o rompimento ocorra, eu enviaria o sinal. Eu resolvi entrar logo no rompimento do sinal, então eu enviei aqui, ó, voltando um pouquinho passado, eu enviei o setup, encaminhei, falei a análise completa e a nossa entrada, olha, eu queria buscar fazer essa entrada no rompimento, então bem no momento em que o preço rompeu aqui, essa zona de 182, vocês podem até olhar aqui na mensagem, eu deixei bem claro que a entrada era de 1582 a 1612, que é basicamente o quê? Dessa região aqui até essa região aqui, que é o ponto em que eu falei para vocês que é próximo à LTA, próximo a essa linha de antigo suporte que vira resistência. Então, se o preço voltasse aqui, qualquer ponto nessa região, eu estaria de olho para entrar em short. Foi basicamente o que rolou. Vocês podem até ver que o preço depois ele caiu, pegou que vários dos nossos TPs, voltou a subir para a zona de short, ou seja, quem perdeu o sinal às vezes podia entrar de novo nesse reteste e a gente teve um movimento explosivo de baixa. Então olha que legal, bem no momento em que a gente teve esse rompimento, eu fiz a minha entrada. Mac, por que você fez a sua entrada bem no rompimento? Cara, se eu colocar aqui no minuto, eu vou mostrar para vocês exatamente o meu raciocínio para ter feito essa entrada aqui. Bom, a gente tem aqui a nossa LTA, que é essa linha rosa que eu tracei, que é a linha LTA da cunha ascendente, que tende a romper para baixo. E eu estava acompanhando no minuto o Price Action para poder mandar o sinal lá no nosso grupo VIP, para que todo mundo pudesse entrar ao mesmo tempo que eu. Então, o que eu percebi aqui é que a gente tocou na LTA uma vez, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes, tocou 4 vezes. Olha o tanto de vezes que a gente tocou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. O preço subiu, teve um mini repique, só que o preço aqui, ele não se segurou. Ó, ele não segurou dessa vez, rompeu para baixo. E aqui a gente já teve uma quebra da nossa LTA, a gente já teve o rompimento confirmado dessa cunha ascendente. Como o mercado estava todo com uma pressão vendedora muito forte, eu já achei que valia a pena a gente entrar no primeiro reteste possível desse movimento. Então, assim que o preço começou a se recuperar aqui e veio para essa região, eu sinalizei a entrada no grupo acima de 182. Como vocês podem ver, 182 é basicamente esse ponto aqui. Então, qualquer coisa acima disso aqui, eu mandei entrar ali no Telegram. Então a gente teve esses minutos aqui para o pessoal fazer a entrada. Muita gente entrou com o tio Mac aqui quando eu avisei o sinal. E a partir daí, a gente teve um movimento mega explosivo aqui para baixo. Como vocês podem ver, a gente acabou pegando aqui vários alvos, olha. Fui puxar o Telegram, eu coloquei como alvo TP1 1530 e TP2 1500. Então nosso primeiro alvo, ele foi aqui. TP1 foi atingido. Depois a gente teve 1500, TP2 foi atingido. A gente teve também o terceiro alvo, que era 1455. Ele ficou um pouquinho abaixo aqui, então a gente não pegou o nosso TP3 direto. Mas a gente teve um movimento mega explosivo para baixo, logo depois que a gente teve o rompimento dessa LTA, porque o mercado basicamente inteiro começa a perceber que a gente provavelmente está vendo uma mudança de direção no preço devido a todos esses indicadores, tá? Você tem que lembrar que o mercado inteiro tem acesso a essas ferramentas. Então, na hora que eles percebem que o RSI de 4 horas está esticado, o RSI no diário está esticado, a gente está formando uma cunha ascendente que tende a romper para baixo, a gente tem o rompimento para baixo, com a divergência no RSI. Cara, quando o mercado todo percebe isso, a força vendedora entra com força e é muito difícil da gente conseguir recuperar isso aqui e romper. Então, por isso que a gente posiciona o nosso stop loss logo acima do topo,
Por quê? Se o preço vem, ele faz um rompimento aqui e começa a subir, cara, se a gente romper esse topo aqui, toda a estrutura é invalidada. Percebe como que a nossa cunha ascendente, ela basicamente vai se tornar inválida, porque a gente tem um rompimento para baixo, logo para cima um movimento explosivo para cima, e a nossa zona de resistência aqui não se torna uma resistência mais. Ela possivelmente pode até virar um suporte para caso a gente rompa, caso a gente volte nessa região, ela age como um suporte, vai ter força compradora aqui, e o nosso preço tende a continuar indo para cima. Então, caso o preço perdesse essa região, rompesse isso aqui e começasse o movimento para cima, a gente já iria estopar a trade e iria sair bem rapidamente. Por que isso é importante? Porque nessa trade a gente está correndo um risco-retorno de mais de 3,6 vezes. Ou seja, se eu perder aqui $100, quer dizer que eu vou ganhar, se a operação der certo, $367. E isso é muito importante para você ser lucrativo no longo prazo, porque isso permite com que você erre muito mais vezes e mesmo assim seja lucrativo. Se toda vez que eu perder $100, toda vez que eu ganhar $367, eu posso basicamente perder 3 vezes mais do que acertar e mesmo assim eu vou ser lucrativo. Então por isso que é muito importante você saber posicionar o seu stop loss, pegar essas trades de bom risco retorno, que é um stop loss bem curto, basicamente isso aqui já invalidaria a operação, porém, caso a gente realmente tivesse essa mudança de direção do preço, que foi o que a gente teve aqui, a gente veria um movimento bem explosivo para baixo, e se você olhar onde a gente foi parar agora, a gente está caindo aqui mais de 15%, e o preço não para de cair, tá? Inclusive, já veio formando novos fundos aqui, e tá indo em busca do nosso TP5, que eu mandei lá no Telegram. Então, olha o tanto que a gente já conseguiu lucrar, que a gente pega uma queda de 15%, enquanto o nosso stop loss, ele é basicamente uma alta de só 3,8%. Mac, como que você fez para colocar esses TPs, esses take profits? Cara, esses primeiros eu costumo colocar primeiro em zonas de suporte, tá? Então, aqui é uma zona de suporte importante, então eu coloco o meu primeiro TP aqui. Aqui também era uma zona de resistência, né, que virou suporte. Você pode ver que a gente testou aqui, a gente tentou aqui. Então, esse aqui também foi o meu primeiro alvo. Mas o mais interessante que eu gosto de mostrar para vocês também, e que eu acho que é legal vocês usarem esse tipo de ferramenta para traçar os alvos de vocês, é colocando aqui no 4 horas, deixa eu apagar, não, vou deixar essas linhas aqui, no 4 horas, é uma ferramenta que chama retração de Fibonacci. Vou você clicar aqui no TradingView, vir aqui em Fibonacci, Fib Retracement. Essa ferramenta a gente costuma traçar do fundo do movimento de alta até a alta, o final, né, deste movimento de alta. E como vocês podem ver, aqui, nessa linha aqui, que é o 0,382 de Fibonacci, é a primeira zona de suporte do nosso preço. Aqui em 0,5 a gente tem a segunda zona de suporte, e aqui em 0,618 a gente tem a terceira zona de suporte. Ou seja, qualquer ponto dentro dessa região pode ser considerado um suporte para o preço, e a gente pode ver esse preço, o preço do ativo, revertendo caso a gente chegue nessa região. Então, aqui pode agir como um suporte, o preço pode reverter e a gente pode continuar a tendência de alta no 4 horas. Por quê? No 4 horas, isso aqui ainda é uma estrutura de alta, a gente tem topos e fundos ascendentes, tá? Enquanto a gente às vezes não vir aqui e quebrar esse fundo aqui, por exemplo, a gente pode ser que esteja ainda em uma tendência de alta no 4 horas. Ou então esse fundo aqui, por exemplo, a gente esteja em uma tendência de alta no 4 horas. No diário, já é a mesma coisa. Então, vocês têm que lembrar que os padrões gráficos, eles têm tendências diferentes. Enquanto aqui, no 5 minutos, por exemplo, a gente está em uma tendência de baixa, porque a gente está formando aqui, né, topos e fundos descendentes, então a gente está numa tendência de baixa. No diário, o ativo ele pode estar em uma tendência diferente. No macro, ele pode estar uma tendência diferente no micro. E é o que a gente vê aqui nesses padrões gráficos. A gente está em uma tendência de alta no diário, porque a gente teve a quebra de estrutura aqui, a gente colocou um novo topo. Então, essa região aqui, nossa linha de Fibonacci, olha, deixa eu arrastar aqui, qualquer ponto dentro dessa região vai agir como um possível suporte para a gente, às vezes, ver uma reversão de preço aqui. Então, eu resolvi colocar o nosso alvo basicamente nessa primeira linha de Fibonacci, que é o 0,382. Tá? Então, a gente tinha o nosso TP4 ali, que foi colocado aqui no Telegram, deixa eu mostrar para vocês, foi em 1370. Então, a gente tem aqui 1370, que a gente bateu tem pouco tempo e a gente continua a nossa tendência de baixa. Então, isso deu um lucro pra gente, basicamente, fenomenal. E além disso, tá? O importante de eu ressaltar aqui para vocês é que
Numa hora, se a gente colocar aqui, a gente vê que isso aqui era uma base de preço importante, tá? Então, o preço chegando próximo dessa região, eu queria provavelmente realizar lucros, porque nessas regiões podem ser regiões onde a gente vê o quê? Um repique, depois até pode continuar a movimentação de baixa, mas zonas onde você pode ter price action, força compradora entrando, é onde você quer posicionar os seus take profits antes da gente ter essa força ali e não chegue no seu ponto de compra. O Telegram hoje, eu avisei aqui, ó, olha aqui o tanto que a gente lucrou nessa operação, cara. Atingimos o TP1 muito rápido, mais de 2 mil dólares de lucro, depois TP2, 3.500 dólares de lucro, depois basicamente nosso TP3, 4.800 dólares de lucro. Eu avisei aqui que eu mantenho o stop loss sem ser na entrada, e cara, como vocês podem ver, a operação seguiu exatamente o que eu tinha falado. Hoje mesmo, lá no nosso grupo VIP, eu já até passei aqui na página de análise altcoins, que foi onde eu tinha feito a análise. Hoje eu passei o resumo da operação, que foi mostrando, explicando e ensinando tudo que eu tô mostrando aqui em vídeo. Eu passo lá em mensagem também, para já facilitar para os membros, para todo mundo entender. E como vocês podem ver aqui, basicamente, nosso antes e depois, perfeita análise. O preço, ele vem, ele rompe para baixo, faz uma quebrinha de estrutura, volta para próximo da LTA, para próximo da nossa região de entrada, e aqui acontece exatamente isso, o preço cai, faz a quebra, volta para nossa região de entrada. Quem não conseguiu entrar no rompimento, igual eu enviei no grupo, poderia ter entrado aqui, e a gente tem aqui a reversão de tendência começando a fazer o quê? Enquanto era topos e fundos ascendentes, agora a gente tem topos e fundos descendentes, ou seja, a gente está em uma tendência de baixa. Então, galera, como vocês podem ver, cara, trade não passa basicamente de uma análise de mercado mesmo, não é sorte, não é mágica, é tudo questão de análise. Você tem que saber ler o gráfico, saber ler as oportunidades e aí sim posicionar a sua entrada, a sua trade com estratégia. Nesse vídeo eu mostrei para vocês os pontos principais que eu sempre utilizo, e esse é um dos setups que eu mais gosto na minha análise, que é, primeiro, a gente tem um padrão gráfico, então a gente tem aqui uma cunha ascendente, é o primeiro ponto para a gente fazer essa trade cunha ascendente. A gente tem uma zona de resistência aqui em cima, então esse é o segundo ponto, que é uma zona de resistência na nossa trade também. Então a gente tem um ponto, 2 pontos, a gente tem a divergência no RSI, tá? Então sempre bom vocês irem colocando isso, divergência RSI, vice-versa, divergência RSI. E também a gente tem lá no diário e no 4 horas, que eu já mostrei para vocês, que era o RSI bem esticado. Então são 4 pontos que já fazem eu começar a analisar e olhar um setup de short. E lembrando, não é porque esses 4 setups, esses 4 pontos, eles aparecem que você já tem que entrar no short. Tanto é que aqui, na análise, primeiro eu avisei que a gente tinha esse possível setup, que eu estava analisando a situação quando a gente estava tocando ali, e que eu só realizaria a entrada, eu ficaria de olho no preço, e caso o rompimento ocorra, aí sim a gente tem a entrada confirmada. Então a gente veio, o tempo passou, então eu posso até voltar aqui em replay para mostrar basicamente como se fosse ao vivo a operação. Se eu botar aqui, por exemplo, 9 horas, select. Olha lá, a gente tem o preço, ele subindo. Eu já identifiquei aqui o padrão de cunha ascendente, já identifiquei a zona de resistência, já identifiquei a nossa divergência bearish, enquanto o preço está fazendo topos ascendentes. O preço ele vem, eu sinalizar no Telegram que eu aguardo o rompimento, a gente tem o rompimento confirmado, a gente faz a nossa entrada, e a partir daí é o derretimento completo do preço, buscando um TP1, buscando um TP2, quase pegando o nosso TP3, e agora a gente já teve o TP3 e o TP4 atingidos aí, operação trazendo pra gente mais de 200%, aqui ó, mais de 200% de lucro na call do Dog, mais de 6 mil dólares de lucro, né, que já tem lucro realizado, então foi mais de 6 mil dólares de lucro nessa operação, mais de 200% em uma trade, em basicamente menos de um dia. Vamos ver quantas horas que deu aqui de trade? Deu 1 dia e 12 horas, fazendo ali mais de 40 mil reais, 36 mil reais em um dia, 12 horas de trade, porque a gente sabe fazer uma boa análise do mercado e tudo documentado e explicado para vocês lá no Telegram. Então, se você ainda não é VIP lá na nossa comunidade, cara, é só você clicar aqui no link de descrição, você vai cair primeiro na nossa comunidade aberta. E aqui, sempre em toda a mensagem, tem um tutorial para vocês conseguirem entrar gratuitamente no nosso grupo VIP. É só enviar uma mensagem para esse bot aqui. Tem tudo explicadinho, ó, passo a passo. Primeiro você cria uma conta na Bybit, que é a corretora que a gente opera. Depois você envia uma mensagem para o bot e pronto, você vai conseguir entrar aqui no nosso grupo VIP. Tem mais de 4.400 membros,
totalmente gratuito, todo mundo acompanhando, olha, o chat ao vivo aqui, todo mundo mandando análise, explicando, mostrando as operações. A gente tem a sala aqui de call dos membros, onde os nossos top membros aqui da comunidade também ficam enviando call todos os dias pro pessoal. A gente, olha o tanto de gente que conseguiu lucrar. Tô que lucra aqui todos os dias aí na Maker, pegando $111 de lucro nessa call que eu enviei. Gente pegando aqui call dos membros, olha, 204%, obrigado, Mac. Já teve mais gente que lucrou aí com o nosso sinal. Então, cara, você viu tanto de gente lucrando aqui, olha, todos os dias com várias e várias operações que a nossa comunidade envia. A gente tem análise todos os dias de vários traders lá dentro também. Então, olha, o nível das análises, o nível da complexidade aqui, que todos os dias, top traders experientes também na nossa comunidade, compartilhando conhecimento de forma 100% gratuita, porque quem vive de trade, cara, vive de trade, não tem por que a gente vender nada. Então, a gente tem essa comunidade mesmo para poder se ajudar. Se você não faz parte ainda, clica no link aí na descrição e você sempre vai ficar por dentro das análises que eu faço aqui em vídeo com antecedência antes dela acontecer. E você pode pegar todos os sinaizinhos aqui que eu envio lá e conseguir lucrar com a gente, cara, que são mais de 4.400 pessoas lucrando com a gente todos os dias de forma 100% gratuita. Então, bom, sem mais enrolação agora, sem mais falar da nossa comunidade, eu espero que você entre aí. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para mim no Telegram, também te ajudo. Espero que tenha ficado claro essa análise, os pontos que me fez entrar numa operação dessa e por que realmente, cara, tem como você lucrar e viver de trading se você gastar o tempo e você estudar. O que eu falei aqui não é nada mais nada menos de quase que o básico do trading. Eu passei basicamente um padrão gráfico, que é a cunha ascendente, eu passei uma zona de resistência, que é suporte e resistência básica, e eu passei RSI, que é um indicador básico que você pode adicionar no seu gráfico, só vindo aqui em indicadores e escrever RSI. É o primeiro, Relative Strength Index, que é índice de força relativa. Você pode adicionar no seu gráfico e acompanhar. Então, nada demais, bem básico, mas é o básico bem feito, o básico que funciona. Quando operado com fundamentos, vocês vão ver o resultado. Uma trade aqui com mais de 3,7 de risco de retorno, trazendo pra gente mais de $6 mil de lucro em 1 dia e meio de operação. Tudo quando a gente faz uma leitura de gráfico bem feita, beleza? Então, galera, espero que tenha ficado clara essa análise aqui pra vocês. Eu quero trazer mais tipo de vídeo como esse. Se você gostou, dá o like aqui pra mostrar pra mim que você está gostando. Comenta aí embaixo o que você achou, se ficou bem explicado, se ficou fácil, se ficou difícil. Se vocês querem mais tipos de análise como essa, ou até mesmo algum tipo de vídeo explicando uma estratégia específica aqui desse vídeo, comenta aí embaixo que eu vou fazer questão de gravar para vocês, beleza? Bom, por esse vídeo aqui é só, não se esqueça de entrar na nossa comunidade grátis aí embaixo. Mac vai ficando por aqui, até a próxima.